Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje a palavra é sobre a língua do Espírito Santo. Você já ouviu a língua do Espírito Santo? Vamos ver, de acordo com a palavra, o que é a língua do Espírito Santo? Olha, vamos em Atos 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como o de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vou fazer um adendo aqui. Noutras línguas, quer dizer, não era apenas uma língua, era mais de uma língua, várias línguas. Mas que eu tenho esperado durante quase a minha vida toda, desde que eu soube do dom da palavra em outras línguas, do Espírito Santo, eu tinha entre 11, 12, 13 anos, né? E desde lá eu tenho esperado. Eu não achei isso em igreja nenhuma. Acredito que não vou encontrar. Não achei, sabe, esse algo tremendo, sabe, que é traduzido em qualquer língua, que todos podem entender na sua própria língua. Isso não existe, nunca existiu até hoje. Mas eu espero que ainda em vida eu possa ver isso. Mas o testemunho é: apesar de não existir, antes existiu só nesse dia de Pentecostes, apesar de não ter existido mais, né, entre nós, essa língua do Espírito Santo, existe a voz do Espírito Santo. Isso que eu quero testemunhar para vocês. Muitas vezes na minha vida, quando eu tava assim, sabe quando você tá em pranto, e parece que a sua vida não tem jeito, que alguma coisa, sabe, que você se arrependeu, ou que você se frustrou e aquilo te causa uma dor tão grande que você acha impossível de recomeçar. Eu ouvia essa voz que é traduzida, é como se fosse um entendimento completo, como se alguém pegasse, estivesse aqui do meu lado e soprasse, entendeu? Mas assim, não é em palavras, por exemplo, como se eu vou ler uma frase aqui, chegando o dia de Pentecostes, não. É como se pegasse um capítulo inteiro da Bíblia e colocasse aqui. Tuft! Era assim que eu entendia. Daí, do nada, eu parava de chorar. Realmente, Deus seca as lágrimas. Eu parava de chorar e aquele entendimento estava dentro de mim. É um entendimento futuro. Como se fosse não é uma profecia, como se alguém estivesse falando para mim: olha, isso aí que você tá chorando é um entendimento completo, algo inteiro, algo grande sobre o futuro, sabe? Que lá no futuro tá tudo bem. Então, assim, não tem por que eu me preocupar com isso, que agora me angustia. Então, assim, não sei se era anjo ou se era o próprio Espírito Santo, porque eu acredito nos dois, tanto em anjos como no Espírito Santo. Mas é isso que eu quero passar para vocês. Busquem a verdade vos libertará. Onde está a verdade? Aqui, sabe? Deus me mostrou também um costume chinês parece que eles gostam de pé pequeno, daí eles atam, sabe, o pé das chinesas para que não cresçam mais. Então, assim, não deixe ninguém te atar, ninguém, sabe, pegar e te amarrar para que você não possa questionar a atitude das pessoas, questionar o que elas estão falando e questionar o que está escrito para ver, sabe, para que você possa entender e para que isso te dê mais firmeza na sua fé. Você precisa continuar buscando em verdade, porque as dúvidas são saudáveis. E sempre é importante voltar aqui na palavra. E como eu disse, duas coisas são mais importantes: o plano de Deus em Gênesis e os evangelhos, que são a conduta de Jesus e aquilo que ele disse. É isso que eu trago hoje para vocês.
Um grande beijo, Deus abençoe e somos livres. Tchau, gente. Se inscrevam no canal. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Então, assim, várias nacionalidades, várias línguas. Olha, vamos pegar para hoje. Tem um culto lá domingo, né? E eu, Melissa, sou brasileira, tenho uma amiga francesa, tenho uma amiga da Inglaterra, tenho uma amiga da Alemanha, tenho uma amiga japonesa, tenho uma amiga chinesa, tenho uma amiga filipina. O que mais que pode colocar aí? Tenho uma amiga espanhola. Vamos colocar 7 nacionalidades, 7. E eu quero convidá-las para ir à igreja. 8, né, comigo, que é português, né, que a língua é portuguesa. Então, 8. Daí chega nessa igreja, começam a falar a língua do Espírito Santo, né? Podemos ir a várias igrejas. Vamos colocar aqui que naquele dia nós conseguimos ir ficamos o dia inteiro indo às igrejas, a 10 igrejas. E todas falaram a língua do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu pergunto para vocês, aqui ele fala: começaram a falar noutras línguas, quer dizer, são várias línguas. O Espírito Santo capacita em várias línguas, não é apenas uma. Então, a língua do Espírito Santo não é apenas uma língua, são várias línguas. Em segundo lugar, o quesito é as pessoas que escutam a língua do Espírito Santo, elas, na sua mente, elas entendem na sua própria língua. Então, a minha amiga francesa é entender em francês. A minha amiga inglesa é entender em inglês. A japonesa em japonês. A espanhola em espanhol e assim por diante, entendeu? Olha, não sei se vocês conhecem o seriado Chaves, com certeza devem conhecer, né? É muito bom, eu adoro. E tem uns episódios assim que o Chaves fica um pouco estranho, meio que fora de ar. E às vezes ele fala assim, uma língua meio enrolada, eu acho que é ele. E daí vem um adulto e pergunta, por exemplo, assim pro Kiko: ah, você sabe o que ele falou? Daí, por exemplo, o Chaves falou babebi babu. Daí o Kiko fala: ah, eu sei. Ah, então o que ele falou? Babebi babu. Então é mais ou menos isso. Eu já estive em algumas igrejas, várias igrejas, eu vi nessas várias igrejas, o que dizem ser a língua do Espírito Santo, mas não condiz com a palavra. Por isso sempre eu digo, voltem à palavra, sabe? Vejam se está de acordo com o que é a palavra, o que está sendo apresentado na igreja. Para ser a língua do Espírito Santo, eu deveria ouvir. Eu não vou falar a língua do Espírito Santo porque eu não sei. Deveria ouvir essa palavra e deveria entender em português. Eu deveria ser automaticamente traduzido na minha mente. Por exemplo, se a pessoa fala lá, tan, 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 daí eu escuto aqui, ó, eu te abençoo, por exemplo. Só um exemplo, não sei. Entendeu? Ou fala lá, 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 e daí eu escuto aqui algum versículo da Bíblia, no meu entendimento, entendeu? Só que isso não acontece. Se você pegar
pessoas de cada país, de todas as línguas que existem na Terra, e colocar dentro de uma igreja e as pessoas falando a língua do Espírito Santo, e depois no final perguntar para essas pessoas o que elas entenderam, elas vão dizer: não entendemos nada. Porque não há tradução. Então, portanto, não é a língua do Espírito Santo. Isso é uma coisa que eu queria passar para vocês. Que, assim, é chato de falar, mas como eu vi, essa semana eu vi na rádio gospel que uma mentira repetida não se torna verdade. E Deus me mostrou hoje, eu tava na cozinha, aquela música que fala: eu sou livre, eu sou livre. Então, assim, nós somos livres, entendeu? A Bíblia, ela trouxe essa liberdade pra gente. E por ela ter sido, primeiramente ela foi traduzida para o latim, muitas pessoas morreram. Teve um homem que morreu em específico, que eu me lembro, eu não vou me lembrar do nome dele agora, mas até assisti um filme sobre ele. Ele morreu porque, sabe, por ter conseguido a tradução, por ter trabalhado, por ter enfrentado a igreja para a tradução da Bíblia em latim. Porque, assim, a Bíblia, ela traz poder, sabe? Porque pode vir multidões de pessoas dizendo: olha, é isso, isso, isso. Mas você pode pegar a Bíblia e falar: olha, mas não é o que está escrito aqui, entendeu? Porque a Bíblia traz esse poder, o quê? Conhecerás a verdade vos libertará. É o que Jesus sempre diz para você, está dizendo para mim, é o que ele disse. Então, assim, eu sou livre, você é livre, livre para pensar, livre para falar. Já passou o tempo da escravidão. Nós não somos mais escravos. Não há mais nenhum rei, como disse Salomão. E todos os reis, eles se confundiam com Deus. Eles tinham um poder excessivo, sabe? Um abuso de autoridade que se confundia com o próprio poder de Deus, né? Para você ver que Jesus não quis usar coroa, sabe? Porque ele quis passar que Deus está acessível a todos, né? Por exemplo, na parábola do samaritano, do bom samaritano, é isso que ele quer dizer. Quem era o samaritano? Era o rival do judeu, era como um católico hoje. E o samaritano é que era o próximo, entendeu? Então, é o estrangeiro. Então, Jesus, ele vem muito trazer essa noção de que a palavra de Deus é para todos, né? Não é para alcançar apenas escolhidos, né? Aquela palavra, escolhidos. Não, é para todos. Sabe? A palavra de Deus é para todos. Claro que nem todos vão aceitar Jesus, nem todos vão escolher esse caminho, né? Porque Jesus, ele é educado, ele bate, mas você precisa abrir a porta, você precisa querer. Só que, assim, um relacionamento saudável com Deus é um relacionamento de verdade, onde você pode fazer isso que eu tenho feito, buscar. Queria dar um testemunho aqui para vocês.